Olá, boa noite. Boa noite. Sejam todos, todas muito bem-vindas a mais um encontro com o Casal Psi, mais uma live abordando tema caros para nós e caros para a pessoa humana. Hoje vamos iniciar uma sequência de lives falando de autoconhecimento e perpassando várias nuances desse fazer tão caro e tão importante que é o autoconhecimento. Nós somos o Casal Psi. Nós ajudamos pessoas a trabalhar os seus conflitos para que tenham uma relação mais saudável, sem que precise abrir mão um do outro. Nós também somos criadores de uma mentoria pensada para casais, pensada para quem está vivendo uma relação e não desistiu dessa relação e acredita nessa relação e quer superar os seus conflitos. A nossa mentoria chama-se Deixe o Amor Fluir, porque o amor precisa fluir para irrigar as nossas relações e trazer qualidade de vida. Sejam bem-vindos. Estamos sendo fotografados ali. Momento chat. Vamos chegando, espera mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Oi, Raquel. Bem-vinda. Bem-vinda, Bela Lopes, Psi. Vamos chegando. Bem-vinda, Lira. Essa live vai ser uma live curtinha. A ideia é de nós fazermos várias lives sobre autoconhecimento e trazermos para vocês um presente de informações a cada dia. A gente espera verdadeiramente que você tenha uma experiência valiosa de autoconhecimento nessa terça-feira. E principalmente se decida por você, porque só a sua decisão vai fazer o que nós oferecemos aqui, o que nós oferecemos enquanto terapeutas, enquanto mentores, produzir de fato mudança, produzir fruto que faça com que você experimente na prática e na vida aquilo que a teoria nos oferece como possibilidade. Então hoje nós temos a possibilidade de estarmos próximos, mediados por tanta tecnologia que nos aproxima nos mais variados cantos do planeta, falando de uma questão que até bem pouco tempo era quase impossível de ser acessada pelo povo de um modo geral. A nossa expectativa é de que a gente alcance cada pessoa que esteja passando por alguma questão emocional, existencial, algum problema, algum conflito e queira aquele start assim, eu posso, por meio desse percurso, com as orientações que eu estou recebendo, produzir a mudança que eu tanto anseio e que até agora eu não consegui caminhos para alcançá-la. Então, para você que quer mudar e não sabe como, essa live é importante para você. Para você que se culpa por tudo, essa live é para você. Para você que não acredita na sua força, para você que não confia em si mesmo, esta live é para você. Para você que tem tantas crenças que te limitam, que acorda e a vontade de voltar para a cama, para debaixo dos cobertores, é maior do que a vontade de sair para a vida e perseguir seu sonho, de encontrar pessoas e se desafiar a se relacionar. Essa live é para você. Essa nossa conversa, esse nosso bate-papo é para você, para que você alcance o caminho que te fará verdadeiramente encontrar-se consigo e com suas potencialidades e a partir daí conquistar a vida plena,
a sensação de estar bem. Não é vida sem problema, porque plenitude não é a ausência de desafios e de problemas. Plenitude é estar pleno em si para enfrentar todos os desafios e estímulos que a vida te oferecer a cada dia que ela te facultar como oportunidade de se produzir ao longo da jornada. E o nosso papel aqui, o que nós nos propomos como mentores, como terapeutas, é assessorá-los, é fornecer métodos, visões, percepções para que vocês façam isso acompanhados. Então sejam muito bem-vindos, agradecemos. Vocês poderiam estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa e optaram por estar aqui conosco, com o Casal Psi, falando de autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E independente de se você está vendo essa live agora ao vivo, se começou a ver depois, porque ela vai ficar salva na nossa página, a ideia é de que ao final dessa live, o nosso desejo real é de que você saia dela menos crítico de você mesmo. Nós vamos falar de autocompaixão, menos inseguro e menos solitário. Então é um caminho que pode ser percorrido sem ser mediado. Inicialmente sim. E essa é a ideia, a gente compartilhar esse conhecimento psi para que qualquer um que tenha acesso à internet, que tenha acesso ao Instagram, consiga fazer pequenos movimentos para a mudança de sua vida. E para começar, acho que a gente precisa focar num aspecto que nos é caro e ao mesmo tempo difícil, que é o aspecto da autocompaixão. Compaixão vem da ideia de padecer com, de estar junto do padecimento. Aí vem a raiz etimológica da ideia de compaixão. E essa autocompaixão é você fazer isso consigo mesmo, porque nós vivemos uma experiência que nos isola de nós mesmos, principalmente porque levamos uma vida de nos compararmos com as referências externas e adotamos aquilo que nos é entregue como modelo, como paradigma, como sendo a verdade que nos convém. E muitas vezes essas verdades são estímulos dolorosos que nos causam prejuízos, nos causam danos. E por que isso acontece? Porque na verdade nós estamos nos guiando por olhares externos e estamos ignorantes daquilo que somos dentro de nós mesmos. Então assim, precisamos acolher nossos próprios desafios, mas não de qualquer modo, não nos atropelando, não nos machucando, não nos mutilando, não nos ferindo, como normalmente fazemos, até sem perceber. Nós precisamos fazer isso com um olhar focado naquilo que é mais primordial, que é a experiência de si mesmo, e fazer isso com gentileza, com generosidade. Então, autocompaixão é isso, é você ter compadecimento, padecer consigo mesmo. Ah, você errou. É impossível que não haja erros. É impossível uma existência humana que não seja atravessada por erros. Agora, a maneira como você enfrenta o erro cometido faz diferença se você se aprofunda em autojulgamento, se aprofunda em vitimismo, se aprofunda em medo, se aprofunda em crise, se aprofunda em desconexão, em despertencimento, em rejeição, ou se você enfrenta isso com autocompaixão, compreendendo que o erro faz parte da natureza humana, marca as nossas experiências e que você cometeu um erro, mas pode aprender com esse erro e da próxima vez fazer diferente, porque errar é próprio da nossa experiência e aprender com os nossos erros é a real finalidade do erro, propiciar-nos aprendizado. Nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Eu já falei isso em live anterior e isso faz parte da minha perspectiva de cosmovisão, de entendimento da vida. Quando nós acertamos, o nosso ego vem todo serelepe e acha que é o mais brilhante astro do firmamento do nosso eu. Mas o ego é só parte da nossa constituição. Então, esse fascínio de achar que nós somos bons, que nós somos o cara porque acertamos,
nos tira a perspectiva do aprendizado. É muita purpurina, é muito glamour, é muito louvor, e a perspectiva real do aprendizado fica em desvantagem, fica defasada. Quando erramos, nós caímos, dói, e aí a gente vai fazer reflexão. Ou foge e culpa o outro, ou se culpa e foge, mas normalmente, quando erramos, refletimos. E ao refletir, nos tornamos um pouquinho mais sábios, um pouquinho maiores do que éramos antes de errar. O que não acontece, ou quase nunca acontece, quando acertamos, porque aí nos enchemos de nós mesmos e fascinados egoicamente, acabamos negligenciando o aprendizado. Então, essa autocompaixão é um elemento primordial para você perceber o seu valor, aquilo que você é, independente de erro ou acerto. Sem autocompaixão, você vira um tirano de si mesmo. E ao tiranizar a si mesmo, você encontra uma medida de tirania para trocar com o outro, para estabelecer relações onde você é tirano, você cobra, você julga, você impiedosamente impõe ao outro aquilo que em primeira instância foi a sua experiência consigo mesmo. Pensa aí, qual a última vez que você foi generoso com alguém? Sem segundas intenções, sem querer ganhos, apenas compadeceu dele e foi generoso com ele naquela determinada situação. E indo mais além, qual a última vez que você foi generoso consigo mesmo, com você? Quando você cometeu um erro e não se xingou? Quando se detestou, se puniu de alguma forma? Você se lembra quando isso aconteceu? Terá sido hoje? Essa semana? Então faça um exame aí. Pensa, como é que você tem lidado consigo mesmo? Com autocompaixão ou com tirania? Geralmente, quem não tem autocompaixão foi muito exposto, muito criticado na infância. E essas críticas duras, quando elas acontecem na infância, a gente carrega para a vida toda. Então, falta de autocompaixão é uma reafirmação das críticas que nós sofremos na infância. Então, por exemplo, se você foi uma criança desajeitada e na infância você era chamado de estabanado, na vida adulta, quando acontecer qualquer coisa, você vai efetivamente se chamar de estabanado, tanto verbal quanto mentalmente. Por quê? Porque o modo que você acredita, o modo que a criança acredita no que dizem para ela, é como se fosse uma verdade, e essa verdade, a gente leva ela para a vida toda. Então, a autocompaixão tem a ver com o modo como a gente foi tratado, principalmente na primeira infância. Então, se você foi uma criança lerda, que você era chamada de lerda, na vida adulta, quando você perder um horário, quando você perder um ônibus, você vai se chamar de lerda. Nossa, como eu sou lerda, nossa, como eu sou lenta. Por quê? Porque existe essa voz reafirmando o que afirmaram lá no passado. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças. De igual modo, se você foi uma criança calada, uma criança mais quietinha, que não interagia e era criticado por sua família, se era chamado de antissocial, por exemplo, naturalmente, quando você cresce, você já fala, não vou, eu sou antissocial. Mas as coisas estão acontecendo, vamos sair, vamos fazer qualquer coisa que seja, e você prefere estar, você prefere não ir, não estar no meio de muitas pessoas, ou não gosta muito de barulhos altos, e tá a sua turma toda se divertindo, você se coloca assim, nossa, tá todo mundo lá e eu tô aqui, como eu sou antissocial. Como se isso fosse um carimbo de quem você é. E na verdade, mais na frente nós vamos mostrar que isso é muito mais profundo do que você imagina. Mas o primeiro passo é o da autocompaixão. E o que é autocompaixão? É uma excelente pergunta, né? É a capacidade de sermos gentis conosco mesmos, nos momentos bons e em tempos difíceis também.
Cultivar uma relação saudável com o seu eu, como se ele fosse um grande amigo e não um adversário, não o culpado de todas as suas derrotas, dores, decepções. É olhar para si e perceber que você tem que ser o seu melhor amigo, o seu grande amigo. Como fazer isso? Primeiro passo, você tem que olhar para si, lembrar do percurso que você passou. É muito fácil aceitar julgamentos de outros, mas só conhece o percurso quem fez o percurso. Como diria Caetano Veloso, só você sabe quais são as dores e as delícias de ser você mesmo. Só você experimentou o percurso que você fez. Nem os seus irmãos que dividiram com você a jornada viveu o seu percurso, embora estivesse ali do lado, dividindo a cultura familiar, a mesma educação. Então, se perdoe por não funcionar como os outros gostariam ou esperavam que você funcionasse. E não importa se você admira esses outros. Não é sobre admiração ao outro, respeito ao outro. É sobre admiração e respeito a você em primeira instância. Você pode continuar admirando o outro ou não admirando o outro. É se libertar desse cárcere onde a gente se coloca para tentar agradar, para tentar gerar vínculo, para tentar estar bem na definição e no olhar desse outro. Você também pode ser uma pessoa admirável, se você desejar isso. E se você começar a se admirar, você vai levar essa autoimagem para a relação com o outro. Mas se você colher essa imagem deturpada, ignorante do seu percurso, que te nomeia de um lugar sem te conhecer, você vai introjetar essa imagem e também vai levá-la como verdade para suas relações. Então, nós somos formados por pequenos pedacinhos de fatos que nos acontecem. São acontecimentos, e muitos deles insignificantes. A gente tem uma ideia que aquilo que nos marca e nos define são as grandes coisas, como as festas de Réveillon, as queimas de fogos, uma pirotecnia. E na verdade tem se provado que o trauma, a marca mnemônica que nos define, são interpretações de momentos sutis, quase imperceptíveis, que na nossa dimensão interior nós registramos como uma situação com a qual não sabemos lidar. E isso nos traumatiza, isso nos faz refém daquela percepção. E a gente sai aí pela vida fora repetindo aquilo. Emoções mal elaboradas, elaborações feitas a partir de uma perspectiva onde você não tinha ferramentas para elaborar direito ou compativelmente com o que estava acontecendo. Então tem uma série de fatores que nos atravessam e que nos impede de ler a realidade tal qual ela é. Principalmente na infância, quando nós estamos maduros e tomamos aquilo que pai e mãe diz como a primeira verdade. São os primeiros a nos nomear. Então eles fazem com que nós acreditemos, quase travei tudo aqui, acreditemos que aquilo que está sendo dito é o que realmente nós somos. Então, para não decepcionar papai e mamãe, que é uma imagem criada na nossa ideia, idealizada, nós vamos absorvendo essas definições e esquecemos, quando crescemos, que nossos pais e nossas mães não são perfeitos. São homens e mulheres vivendo a contingência humana tal qual nós. Então, a escola que forma filhos é a mesma que forma pais, numa mesma série. Então, é um mutilando o outro, mas sempre com muito amor. O grande diferencial aí é o amor. E é por isso que a nossa mentoria é focada no amor. É deixar o amor fluir. E nós sempre estamos tratando os nossos mentorados a partir dessa perspectiva. Onde é que está a sua dor? Onde estiver a sua dor, tem um fluxo de amor interrompido. E o nosso trabalho é ajudar você a olhar para isso e ir além. Deixar o fluxo do amor fluir para além da dor e do trauma e compreender que você é precioso do jeito que você é. Que em toda a natureza não tem um ser que repete a sua experiência singular. Então imagina, se nós somos formados por pedacinhos de fatos, pedacinhos de acontecimentos, emoções, elaborações. Isso nos constitui. Como ser igual ao outro? Impossível. Como se comparar? Não tem como. Então, o caminho, quem pega o caminho da comparação, da falta de autocompaixão,
não consegue se desenvolver enquanto um ser humano saudável, feliz, satisfeito com a sua própria história. Por quê? Porque pega o caminho da comparação. Porque acha que pode se comparar com o outro e acredita efetivamente que se você tivesse essa ou aquela possibilidade, você seria como o outro. Ou o que é pior, você teve as mesmas oportunidades e as mesmas possibilidades que o outro e ainda assim não conseguiu. E na verdade é que possibilidades, caminhos são só parte do processo. O restante é interno. Então, o que a gente quer trazer? Um olhar da autocompaixão para que vocês consigam fazer esse caminhar. Se você que está assistindo decide, eu vou olhar para mim. Se você decidir que vai olhar para si, a gente tem um caminho aqui que você pode compreender e caminhar sozinho, só você e o caminho e o conhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é qual o seu modo de funcionar. Você sabe como você funciona? Ah, porque eu sou assim, encostou em mim, eu espano e eu sou nervosa mesmo e eu sou assim mesmo. Será? Pega uma frase que você diria que seria sua, como essa do exemplo. Se encostar em mim, eu vou espanar. E pensa, quantas vezes você ouviu essa frase? De quem você ouviu essa frase? Quantas pessoas na sua família repetem essa frase? Quantas vezes alguém disse, fulano é assim, se encostar ele espana, roda a baiana. Quantas vezes alguém disse de você essa frase? E não chega perto de fulano não, que ela é toda nervosinha. Percebe? Aí a gente fala assim, eu sou assim mesmo. Você é assim ou você comprou essa ideia? Então, qual o caminho? Qual a forma? Nós vamos trazer para vocês uns 3 modos de coisas que vocês podem fazer, que vocês podem olhar, que vocês podem pesquisar para conseguir se conhecer assim, um pouquinho mais. Eu gosto de chamar esse processo de autoconhecimento como um processo de expansão da consciência, porque quanto mais você expande a consciência, quanto mais você tem consciência de si, mais ferramentas você tem para trabalhar com elas. Existe um testezinho que vocês encontram na internet, que é da programação neurolinguística, que chama teste do sistema representacional. E ela fala do modo como nós experienciamos a vida, nós passamos por nossas experiências por meio dos sentidos. Então ela diz assim, tô com a colinha aqui inclusive. Cada pessoa tem um formato de comunicação perceptiva mais aguçado que os demais, que vai definir qual é o seu sistema representacional, ou seja, como essa pessoa compreende o mundo. Então, essa compreensão, ela vai por meio dos sentidos. Visual, auditivo, sinestésico, que é por meio do toque, olfativo ou gustativo. Eu vou trazer um exemplo para vocês compreenderem melhor. Se uma criança, um bebezinho lá nasceu, ele teve pouco contato físico, pouco toque na infância. Na primeira infância, né? Não amamentou ou precisou ir para incubadora, ficava isolado naquele cercadinho, né? Que a gente chamava de chiqueirinho. Eu acho que nem pode mais chamar de chiqueirinho. A criança ficou mais tempo isolada, sem muito contato com a mãe. Vocês acham que o toque, essa criança cresce e vai se tornar um adulto? Vocês acham que o toque, o sistema sinestésico vai incomodar essa criança? Claro que vai incomodar. Talvez o modo dele se comunicar com o mundo seja visual,
seja auditivo, mas não sinestésico. E aí, vamos supor que eu não goste que a minha experiência mais aguçada do sentido seja visual e eu não goste do toque. Vai me incomodar? Vai. Vai incomodar no meu relacionamento? Vai. Vai me incomodar com relação às minhas amizades? Vai, porque eu vou falar. Eu vou me sentir incomodada. Se eu não tiver um autoconhecimento, uma autocompaixão, né, e uma percepção de mim, qualquer um vai falar, nossa, que menina chata, não pode nem encostar nela. E aí eu vejo as pessoas se tocando, se abraçando, amigas andando abraçadas e penso, poxa, eu sou assim mesmo, eu sou chata e eu sou diferente. Não, eu não sou diferente. É um modo que eu percebo o mundo. É um modo como eu me sinto à vontade. E isso precisa ser respeitado. Olha só, sistema representacional, teste de sistema representacional da PNL. Pesquisem, faça lá o testezinho de vocês e veja, poxa, olha, faz sentido. Eu sou mais visual e gosto menos do contato. Isso vai fazer com que você se conheça e qualquer pessoa que chega para você ou que te critica com relação a isso, você vai saber como reagir. Não, é só o meu modo de funcionar. Eu não preciso funcionar como você. E são múltiplas ferramentas, né? São estudos e técnicas desenvolvidas que vão nos ajudando a desenvolver essa compreensão que nos movimenta no sentido da vivência da autocompaixão. O Gary Champ denomina a sua abordagem de as linguagens do amor. E ele apresenta essa linguagem que é uma resposta que nós damos a partir dessas experiências primárias que vão marcar como é que nós nos comunicamos com o mundo, com o outro, como é que nos relacionamos. E essa relação ela é marcada por um conjunto de 5 formas de comunicação, 5 linguagens. Essas linguagens, nós possuímos todas elas, mas tem aquela que é a principal, a linguagem que se evidencia e que marca a maioria das comunicações e das expressões que nós praticamos ao longo da nossa jornada. A primeira linguagem ele chama de linguagem do amor, das palavras de afirmação. É uma expressão de carinho faladas ou escritas. Você se sente amada ou amado, né? Ou amando quando você utiliza palavras ou recebe palavras. Eu digo utiliza porque a linguagem que você fala é a linguagem que você usa para estar com o outro. E aí tem uma chavezinha. Você precisa estar atento, principalmente para quem está em relação de casal. Suponhando, a sua linguagem é palavras de afirmação, sua linguagem do amor. Então você vai para o outro falando palavras de afirmação, valorizando o outro. Mas a linguagem dele pode não ser essa. Então você tem que estar atento para você desenvolver a habilidade de falar a linguagem do seu parceiro, do seu companheiro. Porque aí ele fala a sua linguagem e você fala a linguagem dele. Então a primeira é palavra de afirmação, expressão de carinho falada ou escrita, valorizando aquilo que a pessoa é. A segunda é tempo de qualidade. Tem gente que se sente amada quando tem tempo de qualidade. Quando você pode estar do lado dela fazendo nada, uma massagem no pé, não tem, o mundo pode estar acabando, ela está se sentindo amada. Porque a linguagem dela é tempo de qualidade. E aí ela achou um esquizoide, assim, um cara que gosta de caverna e que adora tempo de qualidade. Estou aprendendo a adorar porque é a linguagem dela. Então, assim, tem a terceira linguagem é a linguagem de ser presenteado, de receber presentes. Tem gente que se sente extremamente amado quando ganha um presente. Pode ser uma lembrancinha, uma coisinha qualquer. Mas isso marca para ele que ele é amado, que ele é importante, que isso faz com que ele se sinta valorizado na relação com o outro. Então é uma outra linguagem. E a minha linguagem, atos de serviço, que é a demonstração por meio de atos de servir, de cuidar.
eu vivo cometendo esse pequeno deslize, assim, a minha linguagem é ato de serviço, então eu quero servi-la. Levanto de manhã, preparo o café, levo o café na cama, todo romântico, ela acorda, ai, como vira pro canto, dorme, nem me viu. Ela quer mais tarde que eu sente com ela, esteja com ela mesmo que seja fazendo nada, tempo de qualidade. Então, assim, às vezes eu acordo, ela se levantou antes de mim, eu vou ao banheiro e chego lá, tem creme dental na escova para que eu não tenha o trabalho angustiante de ter que colocar creme dental na escova. Eu respiro fundo e falo assim, essa mulher me ama, veja bem, forma de serviço, ela fez uma coisinha, mas eu me sinto o cara mais amado do mundo, porque é a minha linguagem fluente. Então, assim, a quinta linguagem apresentada pelo Gary é o toque físico. Tem gente que tem necessidade de conversar tocando, porque é a linguagem dele. Ele se sente amado pelo toque físico, ele expressa amor pelo toque físico. É maior do que ele, é uma expressão que ele tem de estar no mundo se relacionando. A experiência de amor dele foi marcada pelo toque físico. Então ele tem essa linguagem como a sua linguagem fluente. Então, assim, As 5 Linguagens do Amor é um livro fininho, muito bom de ser lido, recomendo. É uma outra perspectiva de você olhar para si mesmo. Por que é que você funciona como funciona? Qual é a linguagem que você fala com fluência? Nós temos todas, mas tem aquela que é fluente. Aquela que a gente fala sem nem perceber. Como no meu caso, eu me levanto, preparo café ou puxo a cadeira. Não é cavalheirismo, mero cavalheirismo. É cuidado de servir. É da minha natureza servir. Porque é a minha linguagem, como dela, é tempo de qualidade. Ela precisa estar junto, sentir a presença, mesmo que não tenha nada de especial, mas é a linguagem. Então, qual é a sua linguagem do amor? Como você se identifica com cada uma dessas linguagens? Isso vai fazer com que você olhe para você com mais compaixão e entenda que é aquilo que normalmente você imagina que é um defeito, assim, nossa, eu sou muito burro, eu vivo fazendo isso. Não é burrice, não é fraqueza, é qualidade mal compreendida, é a sua linguagem que você ignorava. Como utilizar isso a partir da perspectiva da autocompaixão para potencializar o seu processo de autoconhecimento? Como utilizar essa linguagem para potencializar a troca com o seu cara metade, com a sua cara metade. E é legal porque no livro ele fala de uma forma bem, escreve de um modo bem simples e bem compreensível. E ele coloca assim que a linguagem de amor de cada um é aquela que vai encher o nosso tanque de amor. Então a ideia não é trazer teorias aqui para que vocês conheçam as teorias, é mostrar que existem formas, né, de vocês realizarem a busca pelo autoconhecimento. E o primeiro passo precisa ser o da autocompaixão. A gente vai falar sobre autovalorização, sobre autoconfiança, sobre autorrespeito, mas precisa ter autocompaixão. Então, se a minha linguagem é tempo de qualidade, é essa linguagem, quando eu tiver tempo de qualidade, que o meu tanquinho de amor vai se sentir cheinho. Se eu estou em uma relação e eu tento encher o tanque de amor dele com tempo de qualidade, vai dar ruim, porque ele não quer tempo de qualidade. Às vezes eu só quero uma solidão e um cafezinho. Passar o cafezinho pela janela, assim, ó. Se ele estiver lendo, então, passa o cafezinho pela janela, ele se sente super amado. Eu ia me sentir super rejeitada. Por quê? Porque é o meu modo de funcionar. E eu preciso respeitar o meu modo de funcionar. Do mesmo modo que eu tenho que respeitar o modo de funcionar do outro. E por que nós entendemos que a autocompaixão é primordial nesse processo? Porque se você for fazer uma visita, como diria Jung, ao sótão onde os seus demônios estão escondidos, as suas dores, os seus traumas, a partir de uma outra perspectiva, você vai pela via automática do autojulgamento.
Então, sem um olhar de autocompaixão, vai ser extremamente difícil e doloroso você perseverar na jornada do autoconhecimento. Porque você vai fazer o movimento reforçando uma percepção deturpada dos seus erros, das suas dores, das suas falhas, dos padrões de funcionamento, da sua linguagem de amor. Então, olhar com compaixão para si mesmo é um passo inicial e nós acreditamos que é o primeiro e mais importante passo. Porque a partir do momento que eu tenho compaixão pelas minhas limitações e falhas, pelas minhas dores e problemas, eu saio do lugar de carrasco de mim mesmo e entro numa outra perspectiva que me permite revisitar cada uma dessas dores, desses eventos, dessas experiências com um olhar diferenciado. E se eu não conseguir mexer ali no vespeiro sozinho, eu vou procurar ajuda profissional, vou procurar um terapeuta, um analista, um psicólogo, um mentor que me ajude a lidar com isso. Mas o primeiro passo é a autocompaixão, é a compreensão de que você é uma experiência singular e valiosa e que não há erro que invalide a sua experiência. Sem você, a família humana estaria faltosa. Por isso a natureza te chamou à vida. Por isso você faz parte desse fluxo do caudaloso rio chamado vida. Se julgar tão cruelmente como nós somos treinados para julgarmos-nos, só inviabiliza a nossa jornada. Tanta gente aí com depressão, com desejo suicida, desmotivado, prostrado diante dos desafios da vida, porque não se compreende como um ser valioso. Está numa perspectiva de comparação, onde o outro é uma realização de sucesso e você e ele é uma experiência de fracasso, de limitação. O que está rolando aí? Está rolando uma autodesvalorização, um autojulgamento ferrenho. Por quê? Porque essa pessoa não se conhece. E o que ela sabe de si não é pelas lentes da autocompaixão, é pelas lentes cruéis do julgamento e da tirania do estado social que nós estamos vivendo, que, como diria o filósofo Byung-Chul Han, é uma sociedade de performance, uma sociedade da produção, onde você tem que produzir a qualquer custo, mesmo que seja da infelicidade suprema ou da autodestruição. Nós acreditamos que há uma via de viver plenamente e com qualidade, e essa via inicia-se pela compreensão de si mesmo. Um outro modo de se perceber, Jung, ele fala de 4 tipos psicológicos, 4 funções psicológicas fundamentais, que são, também vocês encontram isso, é só digitar na internet Jung com J, e vocês vão encontrar 4 funções psicológicas. As funções são pensamento, sentimento, sensação e intuição. E cada função pode ser experienciada tanto de uma maneira introvertida quanto de outra, extrovertida. Na maneira introvertida, se interessa muito pelo mundo interno. Você está olhando para si, está no mergulho. São pessoas mais silenciosas, mais observadoras. Na maneira extrovertida, você é vertido para fora. É mais direcionado aos relacionamentos com as pessoas e as coisas do mundo. Então essas duas maneiras de funcionar estão presentes nos vários formatos de experiência humana que compõem a raça humana, que Jung chamou de tipos psicológicos. E aí você pode ser do tipo psicológico introvertido pensamento ou extrovertido pensamento, introvertido sentimento ou extrovertido sentimento, introvertido sensação ou extrovertido sensação, e ainda introvertido intuição ou extrovertido intuição. O pensamento, né? Como que cada pessoa tem uma dessas funções que é dominante. Então, na função pensamento, o objetivo é a necessidade de compreender as coisas racionalmente. Conhece alguém assim? Presente. Na função sentimento, ela é mais avaliadora, ela vai avaliar se aquilo é agradável ou se é desagradável.
Na função sensação, você tem mais uma percepção do corpo, ela é sensorial. E aí você vai utilizar os órgãos do sentido para poder perceber o mundo. E a função intuição está relacionada ao sexto sentido, à imaginação, à visão do futuro, facilidade para enxergar as coisas, criatividade, novas possibilidades. E por que você está trazendo todas essas funções aí psicológicas? Para que você compreenda que você tem um modo específico de funcionar, que existe uma razão de ser para você funcionar desse modo e tá tudo bem. Se nós trouxemos o exemplo para vocês, minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Nos tipos psicológicos eu sou introvertido sensação. O Joaquim é introvertido pensamento. Na análise representacional da PNL, eu sou mais sinestésica. Nós somos completamente diferentes e nos amamos e funcionamos muito bem juntos. Então a ideia é que vocês compreendam que o seu modo de funcionar não pode determinar o seu relacionamento. O seu modo de funcionar, ele não tem, quando a gente ouve isso muito no consultório, né? Eu tenho que mudar para agradar ele. Não é assim que funciona. Você tem que se entender, você tem que se compreender, você tem que se sentir bem com o seu modo de funcionar. Na relação de casal, isso é um barco furado, porque a premissa do amor é a reciprocidade, é aceitar o outro do jeito que ele é. Então a gente que está numa relação a dois e pensa que vai se relacionar para mudar o outro, está assinando o seu atestado de fracasso relacional. Porque a coisa mais difícil no mundo é mudar hábitos. Mudar hábitos é um desafio de uma vida inteira. Você casa com alguém adulto, pronto, com seus hábitos, com sua história familiar, com seu histórico social, com suas dores, e você acha que vai transformá-lo, mudá-lo, moldá-lo ao seu sabor. E se você conseguir isso em alguma medida, isso vai durar pouco, porque a relação não é estabelecida na troca justa, equilibrada e recíproca, que é a lei primária da relação de amor. A única relação que pressupõe uma entrega desequilibrada é de pais e filhos, porque os filhos são gerados pelos pais e dependem dos pais até uma certa idade para se tornarem emancipados e capazes de viver por si só. Então essa relação, ela entra numa régua, numa métrica diferente. Agora, a relação de casal, se eu não sou capaz de entrar numa relação compreendendo que ela é um outro ser, por mais que nos completemos, por mais que sejamos apaixonados, por mais que estejamos vivendo um sentimento de pertença e de compartilhamento amplo, se eu não entrar com essa percepção, o que vai acontecer? A relação vai se desgastar, vai passar a fase da paixão, do entusiasmo, da descoberta, da sexualidade quente, e a rotina vai tirando esse verniz, e o que vai ficar? Vai ficar o esforço de um tentando dominar o outro e moldar o outro a partir do seu olhar, das suas convicções, das suas conveniências, das suas necessidades. E isso não é amor. Isso é doloroso, isso machuca, isso é desrespeitoso. O esforço tem que ser de conhecer a si mesmo e conhecer o seu par, para que nessa troca de conhecer a mim e conhecer a ela, eu vá encontrando a medida que vai me transformar e que vai consolidar a nossa relação. Passo importante, diálogo. Quando a gente está na fase da paquera, da conquista, fala até do que não sabe para enredar, para seduzir, para envolver. Passou, a gente vai falando cada vez menos. E não é por má vontade. A própria rotina vai criando circunstâncias onde a troca vai ficando mais silenciosa. Só que o que sustenta a relação é o diálogo, é a troca, é a conversa. E esse diálogo se dá verbal, corpóreo, no olhar, sinestésico e sexual.
e o silêncio vai se impondo nesses vários níveis de diálogo. E o amor vai ficando obstruído. O amor não tem condição de fluir. Ele nasceu como uma nascente ali, irrigou em volta, produziu um oásis que foi a relação e de repente ela começa a ser obstruída. Não pode seguir o fluxo da vida e produzir frutos duradouros, trazer felicidade. Aí vem as ocasiões de traição, vem as ocasiões de distanciamento. Por quê? Porque o amor não está fluindo. Então, tudo isso está profundamente vinculado à sua capacidade de autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu transfiro menos para ela a responsabilidade. Eu sei que aquilo que está doendo pode até ter contribuição dela, mas está doendo em mim por razões minhas. E aí eu começo a tratá-la de um outro lugar. Quando eu não me conheço, eu transfiro para ela. E aí ela é a culpada e eu sou a vítima. Ela é a megera e eu sou o bonzinho. E essa dinâmica está presente em todas as relações. Se a gente não olha para isso, o caminho mais próximo é o fracasso na relação. Tem um contrato que chama Contrato Secreto do Casamento, que diz: a mulher que você pensa que eu sou aceita se casar com um homem que eu penso que você é. O meu ideal de mulher está se casando com o ideal de homem dela. E esse é um passo importante. Só que a missão do amor é deixar fluir e desvanecer esse verniz e mostrar um ao outro tal qual se é. E a partir daí, reciprocamente, pautado no respeito e na troca equilibrada, construir um amor que supera todos os obstáculos. Sem isso, a fila anda e as dores ficam. A fila anda, mas as dores, as chagas, os traumas ficam machucando e inviabilizando cada próximo que você tentar se relacionar. Sim, porque se você não muda, você vai escolher com os mesmos filtros, com os mesmos padrões. Então, o problema nunca é o outro. As questões estão na gente. Porque eu escolho pessoas abusivas. Você tem um padrão de escolha de pessoas abusivas. Então, vamos olhar para esse padrão, curar esse padrão, e aí você segue. E, com certeza, invariavelmente, você não vai se sentir mais atraído por pessoas abusivas. É assim que funciona o processo de autoconhecimento, que começa com a autocompaixão. Mas isso já é assunto para uma outra live, né? Onde a gente vai falar de autorresponsabilização, de ajustes consigo mesmo. Vamos para as perguntas? Simbora! Vocês têm perguntas aí que gostariam de fazer? Já temos algumas aí, abrimos uma caixinha ao longo da semana e temos algumas que vamos comentar aqui. Mas se tiver alguma para sair aí quentinha, fica à vontade para mandar. Vamos aqui. Eu falei, nós recebemos muitas perguntas, e aí eu falei que ia responder na live e vou responder depois nos stories também, tá bom? Como determinar meus limites? Joaquim, tá que é sua. Vamos lá. Todos nós buscamos satisfação e gozo. Uma pessoa ilimitada, ela se colocaria em risco para alcançar a satisfação, para alcançar esse gozo, porque a nossa inconsciência, o nosso inconsciente, ele é movido, como diria Freud, pelo princípio do prazer. A gente quer se satisfazer, independente do preço disso. O gozo total, a satisfação total, nos levaria a nos consumir, nos levaria à morte. Então surge aquilo que Freud vai chamar de civilização ou cultura, que é a trava do limite, a norma, que psiquicamente é representada pelo superego, a instância que está entre o ego e o id, o consciente, a consciência e a inconsciência. É nessa instância que se instala esse limite. Mas esse limite, ele vem nos sendo oferecido desde que chegamos no mundo, pela cultura familiar, pelo pai, pela mãe, por aqueles que cumprem essas funções, função paterna e função materna, pela igreja, pela escola, pelas leis do Estado. Tudo isso são elementos limitadores. Se você está atento a isso, você vai
percebendo os seus limites. Mas tem limites que são crenças limitantes que nós herdamos, produzimos, e aí esses limites precisam ser rompidos. Uma pessoa ilimitada se colocaria em risco, mas uma pessoa limitada por crenças que não são fundamentais para o seu desenvolvimento, que não impediria a sua extinção num gozo pleno, essas crenças precisam ser superadas para que ela se autorize a ir além, romper esses limites. Então, primeiro como uma forma de autoproteção, você precisa se limitar. Você precisa ter conhecimento desses limites, saber o que é confortável para você e o que é aceitável, porque pode ser confortável para você, mas pode não ser aceitável para a sociedade, pode ser um crime, pode ser uma transgressão, uma contravenção. Então, é aceitável, é confortável para você, é aceitável pela ética e pela moral na qual você está inserida, pela sociedade. Segundo, é deixá-los claros. Você tem um limite. Um dos limites que não podem ser transpostos sem prejuízo é o limite do outro, a fronteira entre você e o outro. Se você perde isso de vista, você se fere e fere o outro. Então, como determinar os seus limites? Pelo autoconhecimento, compreendendo como é que você crê em cada coisa que crê, o que você pode mudar, o que você não pode mudar, o que é confortável para você, o que não é confortável, o que é aceitável pela sociedade, pela sua cultura e o que não é. Espero ter respondido. Outra pergunta. Fala-se tanto em autoconhecimento hoje em dia, mas na prática, o que é isso? Eu gosto de dizer que autoconhecimento é a expansão da consciência. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais você tem consciência de si, do modo de você funcionar, do que é seu, o que é dos seus pais, o que é herança genética, o que é herança biológica, o que é herança cultural, mais ferramenta você vai ter para lidar com qualquer adversidade da vida. Então, por exemplo, você pode construir um móvel com um serrote, me ajuda aí, uma chave de fenda, um facão e um facão. São ferramentas? São. Vai sair um móvel? Vai demandar muito de você? Provavelmente. Agora, você pode construir um móvel com uma serra elétrica, uma maquita, uma parafusadeira e também vai sair um móvel? Vai ser mais fácil você construir esse móvel? Muito provavelmente. Por quê? Porque você precisa saber usar as ferramentas também, né? Sim. Mas você tendo as ferramentas necessárias, fica muito mais fácil de você construir essa pessoa que você quer ser. Então, o autoconhecimento é você angariar ferramentas que vão te ajudar a se conhecer e a saber como você precisa reagir. Então, por exemplo, se alguém me chamasse... eu era criança, eu tinha um apelido de Toquinho de amarrar jegue, porque eu era muito pequenininha. E aí eu chorava na escola. Hoje em dia isso me importa de forma alguma. E qualquer outro apelido, Toquinho de amarrar jegue é bonitinho, né? Mas qualquer outro apelido que venha com o intuito de me diminuir, olha, esse meu filho, isso é seu, isso é do outro, não é meu. Por quê? Porque eu tenho ferramentas que me ajudaram na minha expansão de consciência e fazem eu saber do que eu sou, das minhas qualidades e do meu modo de funcionar. Tá vendo a importância do autoconhecimento? Outra aí, ó. Autoconhecimento funciona ou é papo furado? Depende de você. Você quer se conhecer de verdade ou é papo furado? Então, a medida de comprometimento ou de autocomprometimento é que determina esse processo chamado autoconhecimento. Ele é um caminho viável. Um monte de pessoas têm transformado suas vidas
por se dedicarem a se autoconhecerem. Mas um monte também tem usado esse caminho para se auto-justificarem e continuar no papel de vítima, culpando o outro. O que você quer de fato? Você quer mudança ou quer apenas reclamar das suas dores e culpar o outro? Mais uma aqui? Depois eu vou responder todas lá no... Então, deixa eu ler para vocês e você responde. Tenho fobia. Como o autoconhecimento pode me ajudar? Então, fobia geralmente está relacionada ao medo de alguma coisa, né? E o autoconhecimento, ou por meio da psicoterapia, ou de outras técnicas que vocês utilizem, enfim. É lógico que eu vou puxar sardinha para a psicoterapia, porque é um caminho lindo, doloroso, sofrido, mas é libertador. Então, você pode descobrir, por meio da terapia, por exemplo, a causa do medo. Por exemplo, mas eu tenho esse medo desde criança. Criança não nasce com medo. Criança, ela é ilimitada, né? São os adultos que vão colocando os limites. Então, você precisa saber onde, quando, como os ataques de fobia começaram. Se eles estão relacionados a outra coisa, às vezes estão relacionados eu tenho medo de altura, foi porque eu fui colocado em uma situação de risco de altura? Não necessariamente. E aí é importante que se descubra a fonte do medo para poder trabalhar o autoconhecimento. Além disso, né, esse ponto é importante com relação à fobia. Olha que legal, eu já tive muitos pacientes com transtorno do pânico, né? E aí você consegue fazer por meio do autoconhecimento, uma autorregulação da crise. O que é essa autorregulação? Por exemplo, quando você tem a crise de pânico, vem a crise de ansiedade, aumenta os batimentos cardíacos, enfim. Você pode compreender que aquilo é um processo, ele tem começo, meio e fim, daqui a pouco ele termina e que tá tudo bem e que você não vai morrer nessa crise. Então, você consegue se sentir mais seguro em uma crise. Por mais que o seu corpo está reagindo à crise, a sua mente sabe que aquilo é uma crise de pânico e não uma previsão de uma morte próxima, como é o que acontece, porque muitas vezes as pessoas têm crise, quem tem crise violenta de pânico é sensação de morte. Então, o autoconhecimento, ele te ajuda a regular crises, fobias e qualquer comportamento que você acredita que te coloque em risco. Começando pela autocompaixão. Só essa daqui por último, né? Pra fechar, né? Pra fechar. Não fica muito extenso, o povo já quer ir jantar. Sofri bullying na infância e sou muito inseguro. Quem nunca, né? Então. Toquinho de marrajé que eu digo. Né? Um bullying carregado de carinho, tá vendo? Mais um bullying. Mais um bullying. O autoconhecimento, ele vai te ajudar a elaborar os seus traumas. Então, e esse elaborar, por isso que eu sempre falo, sempre falo para meus pacientes, o processo terapêutico é um processo doloroso. E por quê? Porque você vai revisitar algumas dores. Mas esse revisitar essa dor é um revisitar com segurança. Você está acompanhado, você não está na crise, então você volta, revisita, vem, elabora, traz de novo, volta de novo, elabora. Então, é um processo que você vai transformando, curando aquela dor de dentro para fora. Então, é doloroso porque você revisita a dor, mas é libertador, porque aquilo não vai mais ser a causa da sua insegurança. Pode sentir insegurança por outras questões, mas por conta daquela dor que você revisitou, muitas vezes o paciente fala assim, ai doutora, eu tô trazendo isso de novo, pelo amor de Deus.
Sim, de novo. E vocês que fazem terapia, levam para terapia. Levem quantas vezes forem necessárias as suas dores, os seus traumas, porque esse revisitar é como se fosse assim, ó, você vai lá, revisita, limpa, faz o curativo, volta, vai lá de novo, faz o curativo, volta, dá um pontinho, volta. E isso precisa ser seguro para que você consiga realizar o seu processo de cura. E o processo é similar ao processo de traumatização, né? Porque quando você passa pela experiência sofrida e traumática, você fica naquele loop repetindo aquilo, revivendo aquilo, não consegue esquecer, e aquilo dói tantas vezes que você não consegue contar. É um eterno repetir, revivenciar aquilo. A cura vai pelo mesmo circuito. É o velho recordar, repetir, elaborar, proposto por Freud. Esse é o percurso terapêutico. Então você visita inúmeras vezes, vai tirando camada por camada, até que aquilo ganhe uma nova significação e você se sente livre para lidar com aquilo, sem dor e sem sofrimento. Mas é um percurso. E é isso, pessoal. Nós esperamos realmente que vocês saiam dessa live. Desculpa. Que vocês saiam dessa live aprendendo, tenham aprendido um pouco mais sobre autocompaixão e principalmente colocado em prática. Aprendido não só aqui, mas aqui, sentido que vale a pena. A Van Lima está dizendo aí que autoconhecimento funciona, tá vendo? Testemunho de alguém que está vivendo essa experiência. E esse é o nosso presente de hoje para vocês. Mas amanhã tem mais. Amanhã nós teremos a segunda live sobre autoconhecimento, abordando outros aspectos da jornada do autoconhecimento. E contamos com vocês aqui conosco. Bota na agenda, convida os amigos, copia o link, manda para os seus contatos. Fala, gente, vem discutir autoconhecimento com o casal Psi, porque tá valendo a pena. Esperamos ter deixado um presente nesse dia para vocês, porque foi um presente para nós contar com vocês aqui ao longo dessa live. Obrigada, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.